Queridos alunos do curso Essa Fada é Minha, aula número 9 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Venham comigo, agora vamos tratar acerca de adoção. Uma forma de colocação da criança e adolescente em família substituta e muito importante, bastante cobrada aí também. Vou relatar aqui para vocês alguns requisitos essenciais sobre adoção. Ao final, vamos fazer duas questõezinhas rápidas sobre o tema. A adoção é uma medida excepcional e irrevogável, colocada lá na forma de família substituta. Para fazer a adoção, deve haver um esgotamento de todos os recursos de manutenção da criança e do adolescente na sua família natural, pai e mãe que teve um filho, ou extensa, avô, tio, parentes próximos com vínculo de afetividade e afinidade. O adolescente deve ter no máximo 18 anos na data do pedido, tá? Salvo se já estiver sobre uma guarda ou uma tutela em andamento. Ele passa com a adoção a ter uma condição de filho. Há um desligamento total de todos os vínculos biológicos com os seus parentes, salvo naqueles casos matrimoniais, ou seja, não tem mais vínculo nenhum com pai, mãe, tio, todos os parentes da família natural ou extensa, tá? Mas eventualmente aí tá lá no seu auge lá da adolescência, juventude, e se encanta com uma pessoa e depois descobre que é sua irmã. Então, o vínculo só não é voltado para essas questões matrimoniais, não pode casar com o irmão, pessoas lá da sua família natural. Só aí que se mantém o vínculo. Também, a pessoa que é adotada, criança ou adolescente, passa a ter os direitos sucessórios, direito à herança. Pode adotar as pessoas maiores de 18 anos. Então, você já tem mais de 18 anos de idade, pode adotar uma criança ou um adolescente. Para isso, também já adianta aos senhores que entre o adotante e o adotado deve haver uma diferença de idade de 16 anos no mínimo. Tenho 18, posso adotar uma criança de 2 anos. Deve sempre se manter essa diferença de 16 anos. Pega bem essas datas, essas idades, ok? Vantagens para o adotando e motivos legítimos de adoção. Requisito. A adoção, ela também pode ser exercida de maneira conjunta entre casais que estão numa estabilidade familiar, casais casados civilmente ou casais unidos na forma de união estável. Eles podem fazer um requerimento, uma abertura de um processo de adoção de maneira conjunta, tá? Ou também pode a adoção ser na maneira unilateral, só um ir lá e adotar, preencher os requisitos básicos lá necessários, pode adotar. Os divorciados ou dissolvida a união estável podem ainda assim adotar conjuntamente, desde que o estágio de convivência, da criança ou do adolescente já tenha se iniciado durante a constância do casamento, durante a constância da união estável, tá? Além disso, os adotantes lá, os adotados, tem que haver um acordo, dos casais que estão se separando sobre a guarda, sobre os alimentos, sobre as visitas e deve ter havido também uma existência de vínculo de afinidade e afetividade com aquela pessoa que está saindo da residência. Então, mesmo os divorciados, mesmo os separados aí pela forma de união estável, podem adotar conjuntamente, mas tem que haver o preenchimento desses requisitos conjuntos. Necessário consentimento dos pais biológicos ou representante legal. Os consentimentos dos pais biológicos é dispensado quando o poder familiar foi destituído ou um dos pais são desconhecidos. O adotando, maior de 12 anos de idade, deve expressar o seu consentimento. Adolescente, manifesta consentimento. Criança, não. Realização de estágio de convivência pelo prazo que a autoridade fixar anterior à formalização da adoção, tá? Então, assim, até fixando ali, não que a criança também não tem que manifestar a sua opinião, pode manifestar, mas o adolescente é obrigatório ter o consentimento dele.
E também, além desse consentimento obrigatório, a autoridade competente, assim como o Ministério Público, que vai relatar também por parecer, deve colocar ali à disposição se realmente está sendo atendido de maneira adequada todos os requisitos para adoção, tá? Não basta apenas consentir. Além disso também, pessoal, deve ter sempre realizado um estágio de convivência. É um estágio mesmo, né? Para ver se a criança ou adolescente se adapta à nova moradia, aos novos pais, né? A nova residência ali e tudo mais. E também se os pais se adaptam à criança ou adolescente. Nesse caso aí é bem complicado, tem muitas devoluções também, sabe? Por isso a importância desse estágio de convivência, tá? Não tem um prazo mínimo, um prazo máximo a se seguir, mas a autoridade competente vai ser realizada ali vários estudos sociais e quando vê que já está boa, que já está adaptada, não vai ver esse retorno, transforma para adoção. Esse estágio de convivência, ele é dispensado se já antes, né, dessa abertura da adoção, estiver exercendo uma tutela ou uma guarda, que falamos na aula anterior. Lembra que eu falei, a tutela, né, começa esse exercício, ele tem um prazo lá de 15 dias para dar abertura da ação em si, né? Então, a guarda também, né, se for o caso. Então, se já estiver exercendo, a guarda, teoricamente, ela é provisória, né? Mas ela pode ser transformada para adoção, né? Então, se já estiver nessa fase, beleza, já é considerado isso como um estágio de convivência, tá? Daí, o estágio propriamente, ele fica dispensado. A guarda de fato não autoriza por si só a dispensa do estágio de convivência, ou seja, aquelas guardas que elas existem na prática, mas elas não foram regulamentadas judicialmente. Por exemplo, a mãe não quer a criança, deixou a criança lá na casa da vizinha e falou, fique com essa criança. E a mulher foi ficando, e anos se passando, ela exerceu ali a guarda sobre a criança, nunca procurou o fórum com medo de que tomassem essa criança dela e era uma guarda de fato, que se chama, não é por si só, não dispensa o estágio de convivência, tá? Daí vai precisar de outras comprovações de vínculo, de afinidade, de afetividade, outras provas que realmente possa daí dispensar o estágio de convivência, mas por si só, é o que diz o ECA, não dispensa. Além disso, também vínculo da adoção, né? Ela se tem esse vínculo da adoção a partir de uma sentença judicial dada por um juiz magistrado da Vara da Infância e da Juventude, autorizando depois de todo o processo pronto, né, que aquela criança ou aquele adolescente vai passar a ser filho daquelas outras pessoas, daqueles terceiros, tá? Por meio de uma sentença, cria-se um vínculo de adoção, tá? Vai ser inscrito isso no registro civil, mas no sentido assim, pega a certidão, tem a sentença, consta todos os termos lá de adoção e tudo, e o pai leva aquele documento lá no cartório de registro civil e vai ser feito um novo registro de nascimento da criança ou do adolescente, no qual vai ser alterado os nomes dos pais, o nome dos avós e possivelmente também, se quiser manifestar interesse, o nome da criança. O nome da criança vai passar a ter o sobrenome dos novos pais e eventualmente pode haver alteração de prenome também, tá? Havendo concordância ali, acordo da criança. Tem um nome lá que eu não quero, ou os novos pais também querem apagar aquela marca e tal e alteram o nome, também é possível. Esse novo registro de nascimento da criança não vai constar nenhuma observação de adoção, tá? Nesse documento, só lá na sentença consta. Há daí então uma igualdade de direitos entre os filhos adotados e os filhos legítimos da união. Uma possibilidade, tá? Muito bom a gente falar sobre isso também, que é possível, né, a pessoa que foi adotada, criança ou adolescente,
é saber quem que é a sua família natural. É uma curiosidade que por vezes eles têm, né? E eles podem lá, a partir dos seus 18 anos, fazer uma abertura desse processo. Ou então, antes dos 18 anos, também pode, é uma exceção, mas daí ele tem que estar tendo uma assistência jurídica, uma assistência psicológica também, então tendo todo um acompanhamento para que isso não atinja aí o seu desenvolvimento. Então, eles podem fazer a abertura desse processo, o processo fica lá na Vara da Infância e Juventude da comarca, da onde houve a adoção, e ele pode ir lá desarquivar aquele processo, né, e ter análise de quem foi seu pai e sua mãe. Claro, tem alguns casos que os pais e mães são desconhecidos, né, então, mesmo assim, ele não vai saber, mas na sua maioria lá, tem pai e mãe conhecido, ele pode ir atrás sim, tá, é um direito dele. Mas já adianto aí que, inclusive, houve muitas discussões em 2018 também sobre isso, que a criança ou adolescente lá descobre, né, quem são seus pais biológicos e descobre que os pais biológicos têm muito dinheiro, né? Aí ele quer ter uma relação, uma afinidade com o pai e tal, achando que possivelmente vai ter uma herança daquilo também. Como eu falei anteriormente, os vínculos com a família natural é quebrado, desliga total, a não ser nos casos matrimoniais, tá? Então, embora se descubra quem que é e descubra que a pessoa eventualmente tenha condições financeiras atualmente, o vínculo já foi quebrado, ele só vai ter direito aos seus pais que adotaram, a sua herança da sua família substituta, tá? Não pega duas, não. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Uma situação aí que o pessoal fica em dúvida, sabe? Os pais adotaram, daí eles morreram, agora eu posso voltar para os meus pais naturais? Não, o vínculo quebrou, você agora é filho das pessoas que te adotaram, vai ter herança e direito sobre eles, e a sua família agora é essa, não restabelece vínculo nenhum com os anteriores, né? Sempre mantido nas comarcas, né, os registros das crianças que estão para adoção ou adolescentes e outro registro das pessoas que estão interessadas a adotar, tá? É sempre mantido e sempre inscrito, né, essas pessoas, essas crianças. O prazo é de 48 horas para que a autoridade judiciária inscreva uma criança ou um adolescente para adoção. Então, assim que a autoridade judiciária descobrir, né, ela tem 48 horas para fazer a inscrição dessa criança, desse adolescente para adoção. O Ministério Público é sempre ouvido, tá? Há sempre também a preparação psicológica e jurídica nesse caso. Todos os processos correm em segredo de justiça. O nosso artigo 50 do ECA, tá? Vamos fazer a leitura, especialmente lá no seu parágrafo 13º. Tá? Traz algumas questões importantes aqui que cabe a nós analisarmos. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos da lei, quando se tratar de pedido de adoção unilateral. 2. For formulada por parente com o qual a criança ou adolescente já mantenha vínculos de afinidade e afetividade. Ou seja, parente também pode adotar, tá? Inciso 3. Oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal da criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e de afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas aqui no ECA, de maus tratos. Parágrafo 4º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo, o candidato deverá comprovar, no curso do procedimento da adoção, que preenche todos os requisitos necessários previstos lá na lei. Vamos resolver uma questão agora sobre adoção, para ver se os senhores compreenderam bem. Sobre a adoção, a Lei 8.069 de 1990 prevê como correto. Inciso 1. O adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica.
bem como obter acesso irrestrito a processos na qual a medida foi aplicada a seus eventuais incidentes somente após seus 18 anos de idade. A alternativa está meio certa, né? Porque não é somente após os 18, ele pode ter acesso antes dos 18, é uma excepcionalidade, mas pode, e deve ter assistência jurídica, psicológica, para que não atrapalhe o seu desenvolvimento. Mas pode sim, então não é somente após os 18. Inciso 2. Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Pode sim. Pessoa é solteira, pode adotar. Inciso 3. A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive os sucessórios, desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Perfeito, isso aí. Inciso 4. Em se tratando de adotando maior de 10 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Essa alternativa, ela está errada, porque não é 10 anos, é 12 anos, tá? Eu falei que só é necessário, obrigatório, o consentimento do adolescente. Adolescente a partir de qual idade? A partir de 12 anos completos. 10 anos ele ainda é criança e não é obrigatório o consentimento. Então, estamos com a alternativa D correta, 2 e 3. Certo, pessoal? Vamos para mais uma questão, 2. Sobre adoção é correto. Deve haver uma diferença de 18 anos entre o adotando e o adotante. Não é 18, é 16. Tá? Alternativa B. O falecimento dos adotantes faz restabelecer os vínculos com os pais naturais. Errado, não restabelece mesmo com falecimento. Alternativa C. Para as adoções pós-morte, é exigido como comprovação a vontade inequívoca do de cujus. Por que eu coloquei essa alternativa aqui para vocês, pessoal? Até para vocês saberem os termos jurídicos utilizados, tá? A pessoa que já faleceu, ela é chamada de cujus, o falecido, mas é de cujus que se utiliza. Então, se cair lá na prova, só para vocês saberem o que se trata. O de cujus, o falecido, pode adotar, mesmo após a sua morte, tá? Vamos continuar lendo aqui. Desde que se comprove a filiação socioafetiva e quais sejam, né? Na verdade é que o que tem que se comprovar, né, é as mesmas regras de uma filiação socioafetiva, que são tratamento do menor como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. Ou seja, a pessoa quando vivo ainda não estava finalizado o processo de adoção ou ele só havia uma guarda, mas ele falava para todo mundo que era filho dele, que tinha como filho e tinha igualdade com todos, né? Então, corretíssima essa questão, o de cujus, o pessoa falecida, ainda pode constar no registro civil de nascimento do adotando, tá? Da criança ou adolescente. Alternativa certa. D. Não será assegurada prioridade no cadastro pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas da saúde, além de grupo de irmãos, pois são iguais todas as crianças e adolescentes. A gente vai tratar os iguais na medida da sua igualdade, desiguais na medida da sua desigualdade. É uma interpretação legislativa isso, tá? Então, embora, né, criança e adolescente são todos iguais, tem as suas diferenciações. Para as pessoas com deficiência e doença crônica, eles têm sim prioridade. Então, só vamos riscar o não ali da frente da alternativa e o resto está tudo correto. Questão 2, alternativa C, correto. Encerramos por aqui, pessoal, a nossa aula número 9. Obrigada pela atenção dos senhores e a sua farda já está quase pronta. Até mais!